Cubatão é um município paulista que possui uma área de cerca de 140 km² e uma população de aproximadamente 125 mil habitantes. Localiza-se na parte baixa do estuário de Santos, parte da encosta da Serra do Mar e está localizada a 57 quilômetros de São Paulo. Limita-se com os municípios de São Bernardo do Campo, Santo André, Santos e São Vicente. Cubatão foi fundada em 1903, surgindo em virtude da Calçada de Lorena, que descia a serra desde São Paulo, e do aterro que ligava o Porto de Santos para escoar a produção de café e açúcar do Planalto. A vila evoluiu lentamente e tinha como fonte de economia o cultivo de banana e a extração de árvores de mangue, da qual se extraía a casca do tanino, utilizada em curtume. Dos curtumes existentes se destacava o Costa Muniz Indústria e Comércio, que se instalou na cidade na primeira década do século XX e funcionou até os anos de 1950. Foi neste período que a indústria química J.B. Duarte, Companhia Santista de Papel e a usina Henry Borden se instalaram na cidade. Esta é considerada a primeira fase da industrialização de Cubatão. A partir de 1950, foi instalado o Complexo Industrial Siderurgico. No entanto, este se localizava em área de várzeas e mangues, e no entorno da cidade era preenchido por paredões rochosos da Serra do Mar, o que imobilizavam as massas de ar. Mas esses fatores não foram impedimento para a instalação das indústrias, visto que a escolha da região se deu exclusivamente pela sua posição geográfica, proximidade com o Porto de Santos e com a capital, obtenção de energia abundante e barata, além de condições favoráveis do sistema viário e ferroviário. Em 1953, instituiu-se o monopólio do petróleo no Brasil e, consequentemente, a criação da Petrobras. Com o início de suas operações em 1955, a refinaria Presidente Bernardo de Cubatão, que atraiu as indústrias de derivados de petróleo, as petroquímicas, a consolidação do processo de industrialização ficara evidente em 1963, com o início das operações da Companhia Siderúrgica Paulista. Em fins dos anos 70, Cubatão havia se afirmado como o maior polo industrial da América Latina, possuindo como elementos básicos da produção de energia, aço e petróleo. Logo, as primeiras indústrias instaladas já provocaram significativos impactos na cidade, como a eliminação dos bananais, aterramento de milhares de metros quadrados de mangues e o impacto social, com a migração de centenas de pessoas. Instalaram-se na cidade 22 outras unidades produtivas, de capital nacional e também as de capital internacional. Deste modo, a indústria química caracteriza a produção industrial de Cubatão e ainda hoje é um dos maiores polos industriais da América Latina. A intensa industrialização começa a cobrar seu alto preço ambiental. Cubatão tem uma degeneração violenta e começa o mito do Vale da Morte. Com o incêndio do Vila Socó, em fevereiro de 1984, a tragédia ganha contornos nacionais e mundiais, pois a explosão dos dutos da Petrobras, sobre os quais se erguia uma favela que foi totalmente pulverizada. Deste modo, se coloca em evidência os problemas advindos de políticas energéticas não planejadas e de erros. Uma tragédia incontável, pois nem a Prefeitura, o governo estadual e a Petrobras conseguiram precisar o número de mortos. Na sequência, vem o desastre da Vila Parise. Encravada num polígono entre várias indústrias, nos fundos da aciaria da Companhia Siderúrgica Paulista, a favela da Vila Parise é um exemplo mundial de descaso e humilhação com o ser humano. O clamor mundial começa com as doenças intimamente ligadas à miséria, à pobreza, à falta de saneamento básico e principalmente à poluição. O polo petroquímico paulista de Cubatão gerava tanta poluição na região que chegou a ocorrer nascimentos de bebês anencéfalos, ou seja, bebês sem cérebro, chocando a opinião pública em todo o mundo. De 1978 a 1984, foram registrados 18 nascimentos de crianças anencéfalas.
Segundo o pesquisador Reinaldo Azouber, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, o problema era principalmente na Vila Parise, sendo um bairro totalmente poluído, e algumas substâncias impediam o aproveitamento do ácido fólico e vitaminas do complexo B, que reduz os riscos de malformações congênitas em bebês. Até a década de 80, Cubatão pertencia a uma zona militar. Alguns dados eram manipulados para minimizar a responsabilidade da poluição gerada pelas indústrias e que ocasionaram nascimentos de bebês anencéfalos. Em 1980, as indústrias do polo cuspiam cerca de 1.000 toneladas de gases tóxicos por dia, alimentando uma névoa venenosa que afetava o sistema respiratório e gerava bebês com deformidades físicas, contaminando também a água e o solo da região. Chuvas ácidas e deslizamentos na Serra do Mar eram constantes. Após as denúncias, as autoridades exigiam controle da poluição industrial, melhorando a situação, mas não resolveu totalmente o problema. A região da cidade de Cubatão, antes conhecida como Vale da Morte, pelo elevadíssimo índice de poluição ambiental, apresenta atualmente consideráveis mudanças em sua qualidade ambiental. O projeto Cubatão, que visa a recuperação ambiental, teve início em meados da década de 80. Este é um programa de controle de poluição ambiental da região industrial de Cubatão, desenvolvido pela CETEBS em conjunto com as indústrias e a Prefeitura Municipal. Através desse projeto, foram detectadas 320 fontes poluidoras do ar, da água e do solo. Paralelamente, foi desenvolvido o esquema preventivo de controle, atendimento às reclamações da sociedade, estudos necessários ao direcionamento das ações de controle, educação ambiental e comunitária. As emissões poluentes de Cubatão hoje são 98,9% menores do que em 1983, ano em que se iniciou o projeto de recuperação ambiental, somando-se a quantia de US$ 1 bilhão em métodos e meios para a recuperação da área. Tal diminuição da poluição coexiste pacificamente com o aumento de 39% da produção industrial nos últimos 10 anos da cidade. Apesar das maravilhosas reduções da poluição, vista até mesmo a olho nu, a qualidade do ar não é boa, encontra-se saturada, embora muitas evoluções tenham ocorrido, o ar ainda contém concentrações de partículas algumas vezes acima do nível considerado máximo aceitável. A saturação do ar na cidade ainda há de perturbar por muito tempo, visto que as características geográficas do local não foram levadas em conta quando ocorreram as instalações das indústrias poluentes e a consequente emissões de dejetos poluidores. A cidade encontra-se em uma região de vale, com difícil circulação do ar, o que colabora para a não despoluição e a eliminação total dos resíduos poluentes. Grandes mudanças ocorreram em Cubatão. Uma delas é o turismo crescente na cidade. O turismo educacional e o ecoturismo apresentam grande potencial de crescimento. Escolas e universidades, até de outros estados, estão sendo atraídos pelo contraste provocado por uma cidade que reverteu espetacularmente um quadro desfavorável de poluição e aprendeu a conciliar seu perfil industrial com o turismo. A principal atração de Cubatão está justamente em seus rios, hoje recuperados. Passeios de barco levam os turistas a manguezais, onde é possível avistar a única população de guarás vermelhos fora da região norte-nordeste. Os peixes também voltaram aos rios, tanto que Cubatão é um dos destinos preferidos pelos amantes de pesca esportiva. Os rios Casqueiro e Cubatão são hoje citados até em publicações internacionais de pesca. O município realiza eventos dentro de um calendário oficial que traz para a cidade considerável público de outras regiões. Cubatão oferece ainda importantes áreas de lazer e recreação, como o Parque Municipal Anilinas. Este contém uma área verde de 50.000 metros quadrados, localizado no centro urbano da cidade. O outro é o Parque Cotia-Pará, com um importante trabalho educativo ambiental. As marinas proporcionam pesca esportiva e roteiros náuticos para visitação aos manguezais e a prática de birdwatching, atrativo excepcional, dada a diversidade e beleza dos pássaros que habitam esse berço natural. O novo governo municipal está dotando Cotia-Pará com um orquidário e um núcleo de ecoterapia, além de circuito de 400 metros de arvorismo.